Parte 4 da obra Sobre os Deuses e o Cosmos, do platonista Salustio, filósofo do século IV da nossa era. Sobre as definições de mito que o Salustio traz. Que as espécies de mito são 5, com exemplo de cada uma. Alguns mitos são teológicos, alguns físicos, alguns psíquicos e, mais uma vez, alguns são materiais e alguns misturam os últimos dois. Os teológicos são aqueles que não usam forma física, mas contemplam a verdadeira essência dos deuses. Por exemplo, Cronos devorando seus filhos. Como os deuses são intelectuais e todo intelecto retorna a si mesmo, esse mito expressa em alegoria a essência do deus. Os mitos podem ser encarados fisicamente quando expressam as atividades dos deuses no mundo. Por exemplo, as pessoas antigamente viam Cronos como o tempo e chamavam as divisões do tempo como os filhos que eram devorados pelo pai. A maneira psíquica é ver as atividades da própria alma, o ato de pensar da alma, apesar de que ele passa a outros objetos, não obstante, permanece dentro do seu progenitor. A material e última é a que os egípcios têm mais usado, devido à sua ignorância, crendo que objetos materiais são realmente deuses, e assim os chamando. Por exemplo, chamam a terra de Ísis, a umidade de Osíris, o calor de Tífon, ou ainda a água de Cronos, os frutos da terra de Adonis e o vinho de Dionísio. Dizer que esses são objetos sagrados aos deuses, como muitas ervas, pedras e animais, é possível para homens sensatos. Porém, dizer que são deuses é noção de loucos, a não ser, talvez, no sentido no qual tanto a orbe do Sol como o raio que vem da orbe sejam coloquialmente chamados de Hélios, ou o Sol. O tipo misturado de mito pode ser observado em muitos casos. Por exemplo, quando dizem que em um banquete dos deuses, Eris, a discórdia, jogou uma maçã dourada, as deusas disputaram por ela e foram enviadas por Zeus até Paris para serem julgadas. Paris viu Afrodite como a mais bela e deu-lhe a maçã. Aqui, o banquete significa os poderes hipercósmicos dos deuses. É por isso que eles estão todos juntos. A maçã dourada é o mundo, o qual, sendo formado de opostos, é naturalmente atirado pela discórdia. Os diferentes deuses concedem diferentes dons ao mundo, e assim se diz que disputavam pela maçã. E a alma que vive de acordo com os sentidos, pois é o que Paris representa nesse mito, não vendo os outros poderes do mundo, mas apenas a beleza, declara que a maçã pertence a Afrodite. Os mitos teológicos satisfazem filósofos, físicos e psíquicos, satisfazem poetas, e os mitos teológicos satisfazem filósofos, físicos e psíquicos satisfazem poetas, e os misturados satisfazem iniciações religiosas, pois cada iniciação busca nos unir com o mundo e os deuses. Usando um outro mito, dizem que a mãe dos deuses, vendo Átis deitado à margem do rio Galos, se apaixonou por ele, tomou-o e coroou-lhe com seu chapéu de estrelas, e depois disso o manteve intimamente junto a ela. Ele se apaixonou por uma ninfa e deixou a mãe para viver com ela. Por isso, a mãe dos deuses fez Átis enlouquecer e cortar os seus órgãos genitais, deixá-los com a ninfa e retornar para viver junto a ela. Logo, a mãe dos deuses é o princípio que gera a vida. É por isso que é chamada de mãe. Átis é o criador de todas as coisas que nascem e morrem. É por isso que ele é encontrado à margem do rio Galos, pois o Galos significa a galáxia, ou a Via Láctea, o ponto em que o corpo sujeito às paixões começa. Assim como os deuses primários fazem perfeitos os secundários, a mãe ama Átis e lhe dá poderes celestiais. É o que o seu chapéu significa. Átis, por sua vez, ama uma ninfa. As ninfas presidem sobre a geração, já que tudo que é gerado é fluido. Mas como o processo de geração deve ser parado em algum ponto e não permitido que gere algo pior do que o pior, o Criador faz todas essas coisas arrancar de si os seus poderes gerativos para dentro da criação e retorna aos deuses de novo. Logo, tais coisas nunca aconteceram, mas sempre são. E a mente vê todas as coisas de uma vez, mas a razão expressa algumas coisas primeiro e outras depois. Assim, o mito está de acordo com o cosmos, e por isso mantemos um festival que imita o cosmos, pois como poderíamos alcançar maior ordem? E nós mesmos, primeiramente, tendo caído dos céus e vivendo com as ninfas, estamos abatidos e nos abstemos de
de cereais e de todas as comidas ricas e impuras, pois são hostis à alma. Então, vem o corte da árvore e o jejum, como se estivéssemos também cortando o processo de geração. Depois disso, a alimentação com leite, como se estivéssemos nascendo de novo. E então, vem os júbilos e as guirlandas, como se fosse um retorno aos deuses. A estação do ritual é evidência da verdade das explicações. Os ritos são realizados por volta do equinócio de primavera, quando as frutas da terra estão deixando de serem produzidas. E o dia está se tornando mais longo que a noite, o que se aplica bem a espíritos ascendendo a planos mais altos. Pelo menos, o outro equinócio, o de outono, é na mitologia o momento do rapto de Coré, que é a descida das almas.